Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às aulas que nós vimos com o professor Brito sobre os sistemas sensoriais, nós vamos aprofundar um pouquinho sobre as particularidades do sistema olfatório, pelo fato desse sistema possuir um processamento um tanto quanto atípico quando comparado aos demais sistemas. A primeira característica que eu trago para vocês é uma participação muito intensa do olfato num outro sentido químico, o sentido do paladar. Então, o olfato e o paladar, eles estão muito conectados pela chamada via retronasal. Além do olfato, existe uma participação muito importante também do nervo trigêmeo, que participa dessa construção que é a experiência do sabor. Quando a gente observa então, né, a olfação, a gente pode ver aqui, nessa figura mais à esquerda, o processo normal da olfação, que também é chamada de ortonasal, que é aquela que acontece através da inalação de substâncias voláteis odorantes, que vai se transformar ali no estímulo neural e vai atingir essas vias de percepção do aroma. Já na retroolfação, a gente vai ter, através da mastigação, a liberação dessas partículas voláteis e aromáticas que vão internamente atingir esse epitélio olfatório, provocando a transdução e aí a percepção do odor, mas muito mais relacionada à percepção do sabor. Como nós vimos com a aula do Brito, a gente tem ali 6 botões gustatórios que vão trazer para a gente sabores básicos. Então, a gente tem o doce, salgado, azedo, amargo, umami e a gordura. Toda a outra nuance que a gente tem de sabores, as especificações, as categorias, elas vão ser dadas por essa percepção do odor. E isso acontece, então, por conta do paladar ser uma construção de diferentes estimulações. Alguns autores trazem para a gente também a relevância da textura, nessa percepção ali do sabor, né? E a gente observa que a estimulação trigemial também vai trazer para a gente, por exemplo, a ardência, irritabilidades, coceiras, enfim, outras diferentes sensações que também vão participar da construção do sabor. Um fato muito interessante é que quando existem qualquer tipo de alterações ou distúrbios do olfato, a gente tem ali uma implicação muito relevante na alimentação. E isso acontece porque ou a pessoa ela para de perceber, de sentir todos os sabores, isso porque ela não tem muito organizado esse repertório dos sabores básicos, né? E aí ela começa a se alimentar mal, né? Por isso que a gente fala que existe uma necessidade de um enriquecimento sensorial. Então, trabalhar mais esses sabores básicos, mas também textura e temperatura dos alimentos para que esse impacto ele seja um pouco amenizado. Então, a gente viu aqui essa importante participação do olfato no paladar. Além dessa participação, nós temos um outro fator muito interessante, que é a presença de receptores olfatórios extranasais, então, como o nome diz, né, em diferentes regiões, tecidos e sistemas do nosso corpo. A gente já observou a presença desses receptores na pele, no fígado, nos pulmões, no esperma. E existem interessantes linhas de pesquisa que tentam determinar quais são esses receptores em cada um desses tecidos e quais seriam as suas funções também, né. Então a gente já consegue observar a presença de receptores fora ali, né, do sistema olfatório em si. Mas pensando no nosso processo, né, de olfação, a gente vai observar então como que ela acontece e as suas particularidades, o que torna esse sentido tão diferente dos outros. A gente observa então aqui, já nesse tecido periférico, que as nossas células receptoras dos estímulos odorantes são neurônios propriamente ditos. E são os únicos neurônios que estão em contato direto com o meio externo. Então, os neurônios receptores, eles são os únicos neurônios que estão diretamente em contato com o ambiente externo, e isso faz com que eles tenham uma grande vulnerabilidade, uma grande susceptibilidade a danos. Isso traz uma outra característica, que é a gênese constante
dos neurônios nessa região. Então a gente tem ali um programa inato que acompanha a gente ao longo da vida até o envelhecimento, onde a gente começa a ter uma menor reposição desses neurônios, mas que a cada um determinado período, que pode ser compreendido a partir de 4 semanas, estendendo um pouquinho mais, a gente vai ter a reposição desses neurônios, justamente porque eles estão muito suscetíveis a danos. Os neurônios receptores olfatórios são neurônios do tipo bipolar, então a gente observa aqui na imagem, né, o corpo dele e 2 projeções. Então a gente tem uma ramificação que vai em direção às áreas mais centrais, essa ramificação é o axônio desse neurônio e ela vai passar pela placa cribriforme, que é um osso muito fininho e que é muito passível também de lesões. E quando a gente tem lesões nessa placa, a gente vai ter a interrupção dessa comunicação. Então, através, né, dos receptores, que vai gerar essa informação neural e vai transmitir para áreas de processamento. Lesões nessa área interrompem esses nervos olfatórios e muitas vezes trazem alterações significativas ou mesmo a interrupção desse sentido. A gente começa a ter quadros de anosmia. Dependendo da lesão, ela pode ser transitória, a gente pode tentar reabilitar, né, essa via, mas geralmente elas podem ser ali bem permanentes por conta desse osso ele ser muito frágil. Então, observando aqui de novo, a gente tem uma ramificação que vai e segue, né, esses filamentos, eles se agrupam e formam um nervo olfatório, mas na direção oposta a gente tem uma outra ramificação que vai dar origem ali, né, ao nosso dendrito, e que nesses dendritos a gente vai ter filamentos imersos na mucosa olfatória, e nesses filamentos a gente vai ter as estruturas receptoras em si, tá? Então, muitas vezes a gente vai ouvir o nome desses filamentos como sendo cílios, tá bom? Além do nosso neurônio olfatório, a gente vai ter células sustentaculares, e essas células, por incrível que pareça, a gente não tem nenhum estudo até hoje sobre ela. A gente tem ali hipóteses de que sejam células de suporte e nutrição, e são essas células que são infectadas pelo SARS-CoV-2 e que vão promover distúrbios do olfato, tá? São células bem importantes pelo que a gente presume, mas que até agora as pessoas não tiveram muito interesse em estudar, e a gente espera que essa realidade mude. Além dessas células sustentaculares, nós temos as células basais. Então, como eu contei para vocês, a gente tem a reposição desses neurônios, né, a cada determinado período. Então, são essas células basais que vão ajudar ali na maturação e trazer novos neurônios, né? Vão se tornar novos neurônios para a gente. Aqui na mucosa olfatória, a gente tem os filamentos, então, e nesses filamentos nós vamos ter as estruturas receptoras em si, que, como nós vimos na aula do professor Brito, são uma sequência de proteínas, e ali a gente vai ter, então, o tipo de receptor acoplado à proteína G. Vamos observar um pouquinho mais de perto como que acontece essa decodificação do estímulo odorante? Então, além, né, de toda essa questão de nós termos células que são neurônios receptores, a decodificação ela é bem particular, porque nós temos uma variedade muito significativa de proteínas receptoras, né, e essas proteínas elas vão trabalhar a partir de especificidade. Então, isso traz para a gente uma decodificação com um mapa, né, olfatório no bulbo muito interessante de ser observado. Nós temos cerca de 5 até 10 milhões de neurônios aqui no epitélio olfatório. Esses filamentos, então, vão apresentar os receptores em si, essas proteínas, e como que acontece essa estimulação. Nós vamos ter as moléculas odorantes chegando até essa área, e um odor, gente, ele é formado por diferentes moléculas, né, odorantes. Cada parte dessa molécula, ela vai se ligar a um receptor. Então a gente tem uma molécula que pode se ligar a diferentes receptores, mas a gente também tem os receptores que podem ali receber traços de diferentes moléculas. Isso acontece num padrão. Então a gente vê na figura que existem cores diferentes, porque esses neurônios eles vão ter ali receptores
distintos e que vão ser acionados, né, por diferentes moléculas, gerando um padrão de organização ali sensorial. A gente vê melhor essa organização aqui na figura de baixo. Então vocês veem que, por exemplo, esses neurônios em verde, esses filamentos dos axônios, eles vão se unir e eles vão em direção a uma mesma estrutura. Essa estrutura é chamada de glomérulo. Os glomérulos, eles estão presentes ali dentro do bulbo olfatório, que é a primeira região que a gente vai ter de organização sensorial, de decodificação num mapa olfatório bem específico e bem interessante para que a gente possa observar. Os bulbos, então, eles recebem informação ipsilateral, então do mesmo lado, né? São dois bulbos, então a gente tem cavidade nasal direita e esquerda, e aí esse nervo olfatório vai projetar informação para o mesmo lado para cada bulbo olfatório. A gente vê aqui então o padrão de decodificação, então você pode ter uma determinada substância odorante que vai atingir receptores específicos e outros não. E aí a gente tem que lembrar que essa especificidade, ela é muito refinada, né? A gente fala de cítrico, mas o cítrico pode ser o limão, a laranja, a tangerina, né? Então imagina esse padrão, o quanto ele vai ser refinado e ele vai ser projetado, né? Esse refinamento acontece aqui no bulbo olfatório. A gente tem a ligação das moléculas odorantes no epitélio, que vai projetar os seus axônios nos nervos olfatórios para regiões específicas. Então, os receptores, eles vão se agrupar em glomérulos. Receptores específicos são projetados para glomérulos específicos. Existe uma estimativa que a gente possa ter cerca de 16 glomérulos, mais ou menos, para cada tipo de receptor. E isso vai formar para a gente mapas sensoriais muito interessantes. Então, é que a gente vê aqui, né, os dois bulbos e a ativação, né, de glomérulos bem específicos a partir de um determinado odorante. Na figura mais à esquerda, a gente vai observar aqui, então a gente tem um recorte do epitélio olfatório, né? Corpo do neurônio, é que a gente vai ter as terminações dos filamentos, e essa projeção dos axônios, né, para glomérulos específicos. Então, isso forma um mapa muito interessante da gente observar, e a gente tem aqui a primeira estação de decodificação e processamento da informação agora neural, então uma informação química, que aqui já se tornou uma informação neural, e tem essa primeira organização. Interessante pensar que a nossa primeira organização dessa via olfatória acontece fora do sistema nervoso central. Então, aqui a gente tem a primeira particularidade do olfato. Enquanto os outros sistemas eles vão decodificar esses estímulos já em áreas centrais, o olfato acontece numa região periférica e os teóricos, né, e pesquisadores do olfato consideram sim que essa é a primeira área de processamento cortical, mesmo fora do sistema nervoso central. É uma particularidade, né, bem interessante para que a gente observe. Quando a gente vai observar melhor, a gente vai estudar o bulbo olfatório, a gente vai observar, então, a presença dos glomérulos, né, a presença de células mitrais e tufosas, então são segundos, o segundo neurônio que a gente vai ter nessa via, primeiro neurônio que vem aqui do epitélio, faz uma sinapse, então a gente tem a primeira sinapse com o segundo neurônio. A gente tem no olfato só duas sinapses que separam o estímulo do processamento central cortical, né? Por isso que esses neurônios aqui, eles são neurônios não mielinizados, porque não precisa, né, da bainha de mielina, porque eles já têm um percurso, um trajeto que é curto e já tem ali poucas sinapses separando, então já é um trajeto que é curto e que é rápido, tá? No bulbo olfatório, a gente vai estabelecer, então, os mapas olfatórios, e a gente vai começar a ter uma primeira organização dessa informação, mas através também de mecanismos de modulação top-down. Aqui, nessa primeira área, né, de estimulação, a gente tem só vias aferentes, mas aqui a gente começa a ter vias que são moduladas, tá? Entre essas células, nós temos interneurônios, então células que são chamadas de granulares,
ou células periglomerulares, tá? E eles são interneurônios e que vão fazer aquele processo que nós vimos com o Brito, tá? De excitação ou inibição. Esse processamento, então, dá a codificação, né, essa organização dos estímulos olfatórios que nós tivemos, das moléculas olfatórias, e vai sofrer uma modulação aqui já eferente, tá? E aí a gente parte para a nossa terceira sinapse. Então, depois dessa decodificação que a gente tem aqui no bulbo olfatório, a gente vai passar para as vias mais centrais. Depois do tratamento que o bulbo olfatório dá para essa informação, a gente vai observar, então, a projeção desse sinal, para as vias do trato olfatório, né. Então são diferentes áreas que a gente vai observar sendo acionadas. Então nós temos o córtex piriforme, que vai ter um papel muito importante nessa transferência, desse mapa do bulbo, né, numa representação perceptual. Nós vamos atingir também o tubérculo olfatório e a amígdala. Então, ali no sistema límbico, a gente já está na área do sistema límbico, a amígdala, que essas áreas elas vão ser muito importantes para esse processamento emocional dessa informação do odor. O córtex entorrinal, que tem um papel importante nessa memória desses odores, então na memória olfatória, e depois a gente vai ter essa projeção para diversas outras áreas. O córtex órbito frontal, por exemplo, que vai integrar essas informações afetivas e semânticas relacionadas aos odores. O hipocampo, que a gente sabe que tem um papel importantíssimo na consolidação de memórias. O tálamo, né? E outras áreas. A gente tem o hipotálamo, a gente tem a ínsula, o giro do cíngulo, a gente tem muitas áreas envolvidas, tá? Então, aqui a gente já pode ver que, diferente dos outros sentidos, o olfato, ele não tem uma mediação talâmica, ele é uma via direta para áreas de processamento superiores. Então, nessa imagem eu trouxe, resumido o que que acontece. A gente tem um estímulo, né, de um aroma, então, por exemplo, uma flor. A gente vai ter a estimulação desse órgão, sensorial, então o epitélio olfatório. E aí, se a gente tem uma estimulação que é relevante, né, a gente tem um estímulo, pode ser, gerado por expectativa ou por saliência, a gente vai ter esse processo de transdução, de geração de um potencial, que atinge um limiar mínimo absoluto, e aí a projeção, então, dessa informação neural para as outras vias. O que é importante é que a gente lembra, do que o professor trouxe na aula, os processos de habituação, de acomodação, né, e tudo relacionado também com a relevância do estímulo, com processos atencionais. Algo que também é bem importante que a gente saiba é que, o olfato tem uma participação muito importante do nervo trigêmeo. Então tanto o nervo olfatório quanto o nervo trigêmeo vão projetar ali informações para o bulbo olfatório. E quando a gente tem casos de alteração do olfato, a gente tem pessoas que conseguem sentir, por exemplo, a ardência, o frescor ou a queimação de alguns odores. E isso faz com que elas achem que elas estejam sentindo alguns cheiros e outros não. Mas nos testes funcionais a gente observa que essa é uma ativação do nervo trigêmeo e não necessariamente do nervo olfatório. E aí também a gente vai pensar em processos de reabilitação, né, de organização sensório-perceptual, enriquecimento sensorial, né, para diferenciar. Nessa imagem aqui à direita e mais abaixo, a gente tem então a projeção da informação do bulbo ali para as áreas de processamento. E é aqui que vai ter a maior diferença para os outros sistemas. Essa organização desse circuito atípico, e eu costumo falar que é um sentido também que gosta de trazer uma ruptura, é um sentido mais revolucionário. Por quê? Conforme nós vimos, né, do modelo de organização hierárquica do Luria, esses estímulos sensoriais, eles vão através de vias aferentes, até o tálamo,
esse portão de organização sensorial, ele faz essa mediação e vai projetar essa informação para áreas corticais de processamento. Essas áreas estão divididas em áreas primárias, que são aquelas que recebem as conexões, mais subcorticais, com informações sensoriais mediadas pelo tálamo. Projetam informações para áreas secundárias, então áreas corticais que são unimodais, então processam só determinados tipos de informação, né? Vão integrar essas informações e aí projetam para áreas terciárias, que são áreas supramodais, né? E que envolvem funções cognitivas, funções superiores. E no olfato, nós não temos essa organização, né? O olfato, ele é um único sentido que não projeta imediatamente essa informação sensorial para o tálamo. Então, se a gente volta aqui, por exemplo, para essa imagem inferior, a gente vai ver que o tálamo, ele só vai ser atingido depois de toda uma série de estruturas neurobiológicas já estarem em um processamento que é considerado um processamento supramodal. E são áreas relacionadas a um impacto afetivo muito grande, um impacto de memória muito grande, e que fazem com que o olfato seja um sentido de respostas rápidas e afetivas. Tá? Então, isso é muito importante que a gente entenda sobre o olfato. Né? Então, o olfato a gente tem, enquanto todos os outros sentidos, eles passam por essa organização, essa mediação do tálamo antes de atingirem áreas corticais multimodais, né? O nosso olfato, ele não tem mediação entre a recepção sensorial e o processamento multimodal. Então, fora o bulbo, todas as outras áreas do circuito do olfato são áreas de processamento multimodal. Então, trazendo para a gente uma velocidade, uma intensidade na resposta e correlatos afetivos e de memória. Então, eu trouxe aqui a figura ampliada, essa é uma figura de um dos nossos livros de referência. Então, a gente tem o bulbo, né, o epitélio, o bulbo, e aí as projeções que ele vai jogar essa informação. Né? As construções que a gente vai ter, então, do sistema olfatório são construções de grande impacto afetivo e de memória. Como nós vimos com o professor Brito, uma memória, ela, quanto mais afetiva ela é, mais ela vai ser consolidada, mais ela vai se transformar numa memória de longo prazo. E quando a gente fala das memórias, então, relacionadas ao olfato, a gente vai lembrar que são memórias relacionadas a um contexto, né? São as memórias, geralmente as memórias autobiográficas, que possuem um contexto, pessoas, lugares, situações e como nós estávamos nos sentindo, né? São construções bem interessantes da gente observar. Então, esse é o complemento que nós tivemos sobre o sistema olfatório. Espero que a gente possa conversar e observar mais detalhes ao longo da nossa aula síncrone, e espero que vocês tenham aproveitado esse percurso pelo sentido do olfato.